até que ele começou a fazer apostas em cavalos. E foi aí que tudo começou. Eu fiquei em choque. Sou eu quem sustenta essa maldita casa. Ela teve um infarto e veio a falecer. E foi aí que eu assinei minha sentença. E eu me lembro que só olhei e disse: você é quem sabe. E aí ela me contou tudo. E quando eu fui olhar, cadê o meu dinheiro? De médica psiquiatra, eu virei doméstica. Atendendo a pedidos, hoje eu vim trazer aqui uma nova versão de um dos vídeos que mais fez sucesso aqui nesse canal, com milhares e milhares de visualizações, só que não era um vídeo, era um áudio, onde eu conto a história de uma mulher que foi de psiquiatra a doméstica, detalhe por detalhe. Algumas pessoas questionaram em relação à questão do tempo ali, que ela se confundiu, mas ela mesma fala, se tiver alguma coisa ali de tempo relacionada ao tempo, né, a cronologia, não é para levar em consideração porque aconteceu já há algum tempo. Então, vamos lá saber o que essa médica, ex-médica tem a nos dizer, porque ela perdeu tudo por conta de quê? Homem. Olá, Silvana, e a todos que te acompanham. Criei esse e-mail para contar a minha história de vida. Não vou dar muitos detalhes do ano, pois não me recordo muito bem as datas. Já vou avisando que a história é longa, porém acho que deve ter alguns detalhes. Meu nome é Luana, hoje tenho 65 anos de idade e digo com muito orgulho que eu sou uma mulher de superações e sou a prova viva de que nunca é tarde demais. Minha infância foi muito boa, meu pai era engenheiro civil e minha mãe era enfermeira. Éramos muito bem de vida, afinal ambos tinham sua profissão e ganhavam muito bem. Me davam de tudo, porém sempre me cobravam os estudos. Se eu quisesse uma boneca, eu tinha que merecê-la. Mas isso se aplicava a tudo. Qualquer coisa que eu quisesse, eu tinha que fazer por merecer. Meu pai me pegava na escola para irmos buscar a minha mãe no hospital no qual ela trabalhava. E um dia eu vi uma mulher toda de branco sair do hospital junto com a minha mãe e me encantei, pois na época os jalecos eram super brancos. Quando minha mãe entrou no carro, perguntei o que e por que estava com um anjo ao lado dela. E ela me disse que não era um anjo, e sim uma médica. Perguntei: mãe, o que é uma médica? E ela disse: minha filha, ser médico é ser o mecânico do nosso corpo. Logo disse que queria ser médica e ali nasceu um sonho. Como minha mãe era enfermeira, ela guardava muita coisa em casa que sempre tinha que ter nos bolsos, como luvas e lanterna que usamos para checar a atividade cerebral, dentre outros acessórios. Minha mãe me deu de presente um estetoscópio velho que ela tinha em casa e umas luvas, e eu sempre brincava que era a mecânica das minhas amigas e das minhas bonecas. Bom, o tempo foi passando, cada vez mais esse sonho aumentava. Até que em 1973 eu já estava com 17 anos e meus pais me colocaram em um cursinho para eu ter mais noção do vestibular. Nessa mesma época conheci o Luciano, um rapaz lindo aos meus olhos, que na época queria ser juiz e estava assim como todos lutando por uma vaga na faculdade federal, pois ninguém ali tinha condições de pagar a mensalidade de uma faculdade privada, porque os valores sempre foram altos e não tinha na época como financiar igual tem hoje em dia. Bom, eu e o Luciano nos apaixonamos e começamos a namorar. Ele era muito atencioso, simpático, um verdadeiro cavalheiro. Meus pais e os dele não deram muita bola, afinal tínhamos apenas 17 anos. Em 1975, passei no vestibular de medicina com 19 anos e chorei muito de felicidade, pois passei quase 3 anos estudando muito, dia e noite. Comecei a minha faculdade e era muito dedicada, afinal era um sonho. Luciano também começou a faculdade de Direito, mas ele começou um ano antes de mim. Nosso namoro sempre foi normal, sabe? Até o dia que o Luciano largou a faculdade, pois os pais dele haviam sofrido um acidente de carro e vieram a falecer. E como ele era filho único, precisou se dedicar ao negócio da família. Os pais dele tinham um pequeno mercado no bairro onde morávamos. E, bom, eu respeitei a decisão, afinal, ele estava muito decidido. Nessa minha história, muitas coisas eu não me recordo, por isso vou contar aqui apenas o que me lembro. Ele estava mantendo o mercado da família e, como ele é filho único, herdou a casa e o mercado. Em 1976, eu estava no 2º ano de medicina
e ele me pediu em casamento e logo propôs eu morar na casa dele, na casa que ele herdou. Afinal, era mais perto da faculdade também. Aceitei e nossa vida sempre foi tranquila, com altas e baixas. Mas ele sempre me mostrou ser uma pessoa boa. Não bebia, não fumava, só saía de casa para o mercado e aos domingos ele ia em um estábulo andar de cavalo, pois era apaixonado por rodeios e cavalgadas. Eu nunca me importei, pois ele me apoiava em tudo e sempre foi um bom marido. Até que ele começou a fazer apostas em cavalos. E foi aí que tudo começou. Silvana, como eu nunca me meti nos negócios dele, até porque eu penso assim, cada um com o seu dinheiro e suas escolhas. Nós tínhamos um cofre atrás de um fundo falso no nosso guarda-roupas, no qual só ele tinha a senha e só ele mexia. Afinal, eu nunca notei nada de estranho. Só percebi que ele estava fazendo apostas, pois um dia encontrei o comprovante no bolso de uma bermuda dele. Mas nem dei bola, afinal o valor era apenas R$15. Minha mãe e meu pai me alertaram a ficar de olho, pois era assim que começavam os vícios, de pouco em pouco. Mas eu nem dei bola, afinal morávamos em uma casa boa, tínhamos um carro que era considerado do ano, um Volkswagen Passat. O mercado ia bem e, como eu falei, cada um sabe o que faz da própria vida. Até que um dia ele me comunicou que iria convidar alguns amigos desse estábulo para vir em nossa casa para que eu pudesse conhecê-los e também para eles conversarem melhor sobre cavalos. Por mim, tudo bem. E foi nesse dia que eu percebi que meus pais tinham razão. Os homens ficaram na rua fazendo a carne e as mulheres ficaram dentro de casa, uma fazendo a comida, até que conheci a Dayana. E logo o santo bateu, sabe? Aquela pessoa que a gente gosta logo de primeira. Então, daí ficamos descascando as batatas para fazer a salada de maionese e as outras ficaram fazendo outras coisas. Eu e ela começamos a falar sobre tudo, até que chegamos na parte do casamento. Eu contei que minha vida era muito boa, que Luciano era meu primeiro namorado e que nos dávamos muito bem, até que ela me perguntou se essas apostas não estavam fazendo a gente brigar. E eu fiquei surpresa com a pergunta dela, então respondi: olha, Day, a gente não fala muito sobre isso, porque eu acho que, mesmo sendo casados, é cada um com seu dinheiro. E também porque eu e ele temos a vida muito corrida. Eu estudo o dia inteiro enquanto ele trabalha o dia todo. Então, acho que seria falta de consideração eu privá-lo de gastar míseros 15 reais e se divertir. Gente do céu, quando eu terminei de falar isso, ela me olhou e começou a rir. E eu perguntei: o que foi? Pois não havia falado nada demais, né? Pois então, ela me disse: quem dera fosse só 15 reais, Luana. Ele é quem mais aposta e pelo que o Henrique me disse, ele gasta até R$1.000 por aposta. Silvana, eu fiquei em choque e disse: mas eu vi no comprovante que era só 15 reais. E ela me disse que isso deveria ser bem quando ele havia começado. Voltando aqui para a parte cronológica dessa bagaça toda aqui, que eu sei que vocês vão falar, não era reais na época, tá? O real foi implantado, eu acho que em 1992, se eu não me engano. Nós estamos falando aqui, pelo que eu entendi, dos anos 70. Então, provavelmente era cruzeiro, alguma outra coisa, mas não interessa. O que interessa é que era muito mais do que ela imaginava, tá? Eu também não lembraria hoje de quanto que era o sabão em pó na época antes do real, tá? Então, ela falou que as coisas aqui iam ficar assim porque ela não lembrava direito. Bom, não dei muita bola, mas fiquei assustada, pois em 1996 o dinheiro ainda era muito valorizado. E se hoje em dia já é muito dinheiro, imagina na época. Bom, no final desse churrasco, o Luciano perguntou o que eu havia conversado tanto com a mulher do Henrique. E eu disse que havia gostado muito dela. Mas, Silvana, não sei o que me deu, mas eu pela primeira vez o questionei sobre o dinheiro dele. Falei pra ele: meu bem, você não acha que estamos gastando muito com apostas? E ele me disse: como você ousa opinar sobre o que eu faço? E outra coisa, sou eu quem sustenta essa maldita casa. Sou eu quem põe comida na mesa. Silvana, eu fiquei abismada com esse chilique de adolescente que ele deu
e só falei, ok, cada um sabe o que faz da própria vida. E foi aí, em seguida, que eu comecei a prestar mais atenção no então príncipe. Eu ficava o dia inteiro na faculdade e só chegava em casa às 18h30. Então, eu nem tinha tempo para ficar limpando a casa e por isso tínhamos uma empregada doméstica. Mas eram raras as vezes que eu e ela nos encontrávamos. Em 1980, um ano antes de eu me formar em medicina, minha mãe foi diagnosticada com cardiopatia isquêmica e em questão de 3 meses ela teve um infarto e veio a falecer. Meu mundo simplesmente desmoronou. E fiquei muito triste, pois minha mãe já havia até comprado o vestido para ir na minha formatura. Afinal, eu e ela sonhávamos com aquele momento. Silvana, me recordo que até vontade de largar tudo eu tive. Só não joguei tudo pro alto por conta de que o Luciano me disse para ser forte e meu pai disse que não suportaria essa decepção. Comecei a tomar medicações muito pesadas para dormir, pois eu tinha frequentes pesadelos com minha amada mãe, e foi aí que eu assinei minha sentença. Mas eu pensava, mas é só um pouco, e hoje eu lembro do conselho que minha mãe me deu quando soube das apostas do Luciano. É de pouco em pouco que se torna vício. O tempo passou e em 1981 me formei médica, mas logo comecei a fazer especialização em psiquiatria, pois na faculdade eu me apaixonei pela área. Minha vida mudou, não era mais tão corrida, comecei a ficar mais em casa e com isso dispensei a nossa doméstica, pois não havia mais necessidade. E também eu queria montar um consultório flutuante para mim e para isso acontecer queria cortar gastos. Silvana, me lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira e o meu marido chegou em casa muito alterado. Logo eu percebi, afinal, ele estava muito agitado, ofegante e com muito medo. Olhei para ele então e perguntei, você está usando drogas? Mas perguntei em tom de brincadeira. E ele me olhou e jogou um vaso contra mim. Eu me assustei, pois ele nunca havia feito aquilo. E ali tive certeza que sim, ele estava. Nesse dia foi nossa primeira briga. Discutimos e os vizinhos chamaram a polícia, pois não era um comportamento normal em nossa casa. Quando o policial chegou, eu falei o que tinha ocorrido e o policial perguntou se eu queria registrar queixa. E eu disse que não, pois era a nossa primeira briga em 6 anos de casados. No outro dia, ele caiu em si e preparou uma mesa de café da manhã. Mas sabe quando o santo é demais e a gente acaba desconfiando? Então, veio com um papo perguntando o que eu achava sobre ele vender o mercado. E eu disse que não achava uma boa ideia, afinal, era com o dinheiro do mercado que a gente vivia e vivia muito bem. Aí ele me disse que era só a gente se adaptar e viver com menos. E eu disse, faz o que você achar melhor. Mas lembre-se, você não tem profissão e eu ainda não estou ganhando tão bem. No outro dia ele já havia vendido o mercado e foi aí que eu percebi que isso já tinha acontecido. Ele só veio com aquele papo de perguntar o que eu achava, porque afinal, como que uma pessoa pensa em vender e no outro dia já vende? Fingi que acreditei no papo dele, mas não falei nada, afinal o dinheiro era dele e também era a herança dele. Eu não tinha nada que ver com isso. 2 meses depois da suposta venda, ele decidiu vender a casa, do nada. Eu perguntei o porquê e ele me disse que queria ter dinheiro para poder viver sem trabalhar muitos anos. E eu me lembro que só olhei e disse, você é quem sabe. Vendemos a nossa casa, que era a casa dos sonhos. A casa tinha 3 quartos, todos suítes, com banheira, uma sala de jantar, uma cozinha linda de dar inveja, área de festa com churrasqueira e piscina. Me lembro que no total tinha em torno de 400 metros quadrados. Fomos morar em um apartamento de 110 metros. Quando eu entrei naquele apartamento, eu disse, como você vende a casa para virmos morar neste cubículo? Silvana, eu surtei. Afinal, a casa que morávamos era em uma área nobre e fomos morar em um cubículo perto da favela. E foi aí que me veio o pensamento para investigar. Afinal, como que alguém vende um palácio para morar em um cubículo? Bom, esperei ele dormir e peguei o cartão de débito dele para ir ao banco consultar o saldo. E quando fui ver, não tinha dinheiro nem para viver por 3 anos, quem dirá uma vida. No outro dia, questionei ele sobre o dinheiro e ele me disse, ué, tá no banco. Eu olhei para ele e vi a mentira estampada, afinal,
ele só tinha conta no Banco do Brasil. Um dia ele chegou em casa espancado e me disse que havia sofrido um acidente de carro e eu logo disse: mentira, você foi espancado. Eram nítidos os hematomas de socos. Logo disse: cadê o carro? E ele veio com outra mentira dizendo que o guincho pegou. E eu disse: liga pra lá então que eu quero ter certeza. Aí ele disse que eu estava ficando louca. Me chamou de drogada, afinal eu ainda tomava as medicações para dormir, pois eu estava viciada e não conseguia parar de tomar. Lembra da Dayana? Então, no dia seguinte eu fui mexer em umas caixas antigas e acabei achando uma agenda e lá estava o número do telefone dela. Liguei só para tentar a sorte, afinal eu gostava dela como amiga, mas a gente se afastou por conta da minha rotina corrida. Bom, liguei e ela atendeu na hora, disse oi. É a Lu, e ela me disse: nossa, que saudade. Então marcamos um café e contei tudo para ela. E ela se abriu comigo, dizendo que tinha se separado do Henrique fazia um ano, mas que lembrava dele ter comentado uma vez que o Luciano havia dito que estava falido por conta das apostas. E na hora eu disse para ela que eu estava desconfiada. E aí ela me contou tudo. Silvana, ele estava torrando dinheiro com drogas, apostas e estava até devendo para os antigos funcionários do mercado. Teve que vender o mercado para pagar os funcionários, afinal alguns deles já estavam processando ele, dentre outras coisas. Silvana, tudo isso estava acontecendo embaixo do meu nariz e eu não percebia. Nesse mesmo dia, cheguei em casa e me afundei em lágrimas e remédio. Quando ele chegou em casa, joguei tudo na cara dele, chamei ele de tudo quanto era nome. Mas o maior erro foi eu ter chamado ele de pau pequeno. Silvana, não sei o porquê eu disse isso, mas hoje acho que foi com uma intervenção divina para que meus olhos se abrissem. Ele simplesmente começou a rir e me chamou de coitada e viciada. Na hora, eu o chamei de cuzão e disse que era drogada igual a ele, pois eu era uma médica e ele não passava de um merdinha que só foi ter dinheiro por conta da morte dos pais. Nessa hora, eu vi que eu me passei. Ele começou a jogar diversas coisas na minha cara, disse que eu era uma cruz na vida dele, que nem sexo eu queria fazer. Disse que eu só queria estudar e por conta disso ele teve que meter o pau pequeno dele na nossa antiga empregada. Na hora que ele falou isso, eu fiquei com tanto ódio que disse que eu também estava tendo um caso. Porém, na hora que eu disse, ele veio com tanta raiva e me acertou um soco no rosto e começou a me bater muito. Só parou quando viu que eu estava berrando muito. Depois disso, nossas brigas eram constantes e o abuso psicológico também. Isso fez eu me viciar cada vez mais em sedativos. Terminei minha especialização em psiquiatria em 1984. Pensei que as coisas melhorariam, afinal eu iria começar a ter minha independência financeira, mas a vida me surpreendeu. Meu pai se suicidou e eu me senti culpada por não ver que ele estava depressivo e precisando de ajuda. Silvana, isso fez eu me afundar cada vez mais. Comecei a roubar medicamentos dos pacientes do hospital no qual eu trabalhava. Tinha dias que eu ia trabalhar dopada. Nesse mesmo ano, eu me separei do Luciano. Dei entrada em uma casa para mim morar e parecia que as coisas estavam se ajeitando. Porém, meu ex-marido começou a fazer diversas ameaças. Dizia que ia me matar. Em 1990, decidi fazer uma viagem para o sul e conheci o Márcio. Em um restaurante começamos a conversar e nos envolver. Em 1991, casamos e ele veio morar comigo. Ele dizia que era capitão da marinha do estado dele. Porém, achava estranho que ele nunca tinha um centavo no bolso. Sempre dizia que o seu salário estava bloqueado por conta de um processo da ex-mulher. No início eu acreditava, pois ele tinha até farda da marinha. Bom, eu comecei a trabalhar dobrado para comprar meu carro à vista. E em um desses dias que cheguei em casa, ele viu eu escondendo o meu dinheiro dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama. Quando ele viu, ele se assustou com a quantidade de dinheiro. Na hora eu senti a maldade, porém ignorei. Adivinha? No outro dia ele sumiu e quando eu fui olhar, cadê o meu dinheiro? O safado me roubou tudo. Eu estava trabalhando igual louca para ter o carro dos sonhos. Nesse dia eu surtei e comecei a tomar doses ainda mais altas e o vício junto com a depressão me tomaram por completo.
Até que o dia que eu mais temia aconteceu. O diretor do hospital veio até mim junto com a polícia. Fui presa, minha licença médica foi cassada, perdi minha casa e fiquei sem chão. Bom, não vou citar muito o que acontecia dentro das cadeias, pois este e-mail já está muito grande. Paguei todas as minhas dívidas com a sociedade, saí da prisão em 2000 e me veio pensamentos. O que eu vou fazer da minha vida? Afinal, eu estava com 44 anos. Então, arrumei serviço em uma lanchonete e fazia uns bicos como doméstica por fora. Sim, de médica psiquiatra eu virei doméstica. Trabalhei em uma casa onde o casal era dono de uma clínica de odontologia e simplesmente me apaixonei pela área. Eu ficava horas conversando com a minha patroa, porém sempre dizia para ela que eu queria fazer outra faculdade e ela sempre me motivou. Mas poxa, eu já estava com 44 anos, já havia sido presa, quem iria me contratar? Ela disse... Na hora eu fiquei sem resposta e ela me propôs. Se eu passasse em qualquer vestibular, ela pagaria minha faculdade e em troca eu teria que morar na casa dela e do marido. Fizemos um acordo onde ela propôs: eu pago sua faculdade, você mora aqui comigo e em troca você terá que sempre deixar tudo limpo e organizado. Bom, e eu não pensei duas vezes e aceitei. Afinal, eu não tenho filhos, estava sem rumo. Passei no vestibular de uma faculdade, porém essa era privada e minha patroa, e na época amiga já, sempre me ajudou em tudo da faculdade, afinal, ela e o marido já eram dentistas. Eu me sentia a filha mais velha do casal. Em 2006 me formei, fui trabalhar como dentista na clínica dos meus patrões e amigos. Adivinha quem é a minha secretária? Daiana. Nós havíamos perdido o contato e novamente nos reencontramos. Passamos horas conversando e ela não acreditou em tudo o que aconteceu na minha vida. Em 2010 me casei com um colega de profissão, ele é 2 anos mais novo que eu e viúvo, e tem 2 filhas maravilhosas. Bom, o Luciano, meu ex-marido, pelo que eu soube, foi assassinado por dívidas de agiota. Em 2021, com meus bons e vividos 65 anos, venho aqui dizer que sou foda. Larguei o vício dos medicamentos, só tomo remédio para pressão alta, vivo uma vida de rainha. Precisei passar pelo escuro para valorizar a luz. Sou grata de corpo e alma à minha ex-patroa que infelizmente já faleceu, mas faz parte da vida. Quero dizer para todas, através da Silvana, que nunca é tarde para mudar de vida. Basta vontade de se reinventar e querer mudar a própria realidade. Meninas, estudem e evoluam. Caiam fora de relacionamentos tóxicos e frustrados. Obrigada, Sil, por ler meu relato. Conheci seu canal este ano e me encantei com seu modo de pensar. Desculpa se tem algumas partes que não ficaram muito claras, mas tem coisas que realmente eu não me recordo. Não tem como não gravar um vídeo por ano com este relato, porque nós estamos sempre recebendo pessoas novas aqui. Então, não é isso que eu vou fazer, eu não vou ficar lendo esse relato todo ano, mas quando eu gravei aquele áudio, eu não tinha lido, e eu não sabia que era algo tão impactante e que merecia um vídeo com a Sil aparecendo aqui, né, do jeito que eu tô gravando hoje. O fato é que, olhando para isso aqui, nós podemos perceber que dá sim pra gente recomeçar a nossa vida sem ficar presa aos dramas do passado. A mãe que morreu repentinamente, pai que se suicidou, 2 maridos desequilibrados, obviamente ladrão, né? Eu vejo assim que há uma facilidade das mulheres casarem, levar homem desconhecido para morar dentro de casa, realmente confiar muito nas pessoas. É o mesmo que você abrir as portas da sua casa, sair de casa e deixar ali para os ladrões entrar, né? Mas a questão aqui, o foco deste e-mail é: eu recomecei minha vida aos 44 anos, sabe? É isso, eu recomecei. E eu, Silvana, também recomecei a minha vida com quase 40 anos. E nesses 7 anos, agora dia 15, né? Eu faço... 15 de fevereiro eu faço 48 anos. Eu não sei se esse vídeo já foi ao ar ou não, mas... A questão é que eu estou com 48 anos e eu percebo que agora que a minha vida começou a fazer sentido, né? Nessa década, desde os meus 39 anos, as coisas começaram a clarear para mim. Quando a gente é mais nova, parece que a gente tem a vida toda pela frente, a gente pode errar muito,
Mas chega uma época da nossa vida que a gente tem que começar a acertar mais. Mas o que eu vejo é que muitas mulheres ficam usando a idade como desculpa para se manter em vidas medíocres. Ai, Sil, mas eu tenho 40 anos e eu nunca estudei. Comece a estudar agora. E quando eu falo estudar, não é, vou entrar para uma faculdade, vou ter que fazer vestibular, não. Hoje existe muito curso à distância, existe muita faculdade à distância, baratas de se pagar, basta que você tenha vontade. A idade não pode mais ser uma desculpa, porque se hoje você tem 40 anos e você vai viver até os 80, você tem mais 40 anos para construir alguma coisa. Não dá para ficar aos 40, 50 anos esperando a morte bater na porta e as doenças da velhice que vocês colocaram na cabeça que existem chegar. Então é isso, eu espero que esse e-mail realmente tenha motivado todas as mulheres que acham que não tem mais tempo para fazer as coisas que tem vontade. Imagina, ela estudou tanto para ser médica, perdeu tudo e óbvio que por conta das escolhas dela, ninguém obrigou ela a nada. Mas ela superou isso e voltou a estudar e foi fazer o que achava que tinha que ser feito. E olha que legal, atraiu pessoas boas para a vida dela, porque provavelmente não ficou se vitimizando quando saiu da cadeia. Foi lá, vou trabalhar de garçonete, vou trabalhar de doméstica, vou fazer o que precisa ser feito. E aí o universo fala, ok, tá vibrando na frequência do eu vou superar tudo isso e vou recomeçar. Agora, se você acha que você é vítima e vai ficar se dramatizando por aí, fazendo dramas, provavelmente você não terá uma nova oportunidade. É isso então, compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que ficam se vitimizando aí para vocês, dizendo que não tem mais tempo, que a vida não é boa, que todo mundo isso, que o mundo aquilo. Manda esse vídeo para ela, talvez motive essas pessoas. E não esqueça de se inscrever aqui neste canal, de me seguir lá no @SilvanaRenica no Instagram, porque a gente acaba ficando mais conectados, tá bom? É esse então, um beijo e até o próximo vídeo.